promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse o nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Superação com o Peregrino Guga Zanata. Eu mesmo. Tomara que esteja tudo bem na casa de vocês, tudo legal. Nós estamos no Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Curte o nosso canal, clique no sininho, compartilhe, dê o like, interaja com a gente. Receba as notificações de toda a nossa programação ao vivo de segunda a sexta, das 7 horas em diante, das 7 horas da noite em diante. Siga também o Instagram do Portal Nações, @Portal Nações. E baixe o nosso aplicativo no Google Play, onde os nossos stories estão ensinando você a utilizar o nosso aplicativo e você vai ouvir as melhores músicas 24 horas por dia. Beleza? Então, também posso passar para vocês o Instagram do Peregrino, @Peregrino_SC. Lá vai ter todas as informações dos meus treinos, dos dias que eu faço treino aí, e também toda a situação com relação ao superação, certo? Os nossos apoiadores, a Zanata Tech, que é a empresa que produz o repelente d'água, o repele água, o limpa telhas, e também o limpa obras. Você encontra nas melhores lojas de material de construção. E Farben Tintas. Pensou tintas, pensou Farben. Na verdade, a Farben, que já esteve conosco aqui, a equipe da Porsche Cup, eles são a tinta oficial da Porsche Cup. Beleza? Valeu então, pessoal. Bom, hoje nós temos algo especial, algo mais espiritual. Nós temos um testemunho de vida e desafios que o nosso convidado passou e vai conversar com vocês a respeito disso. O nosso convidado de hoje é o pastor Vânio de Oliveira. Tudo bom, Vânio? Tudo bem, Guga. É um prazer muito grande estar aqui, poder conversar, interagir aí com o teu público, legal, os internautas. Estou aqui à sua disposição, tá? Desejando que você e todo o seu povão aí tenham a graça e a paz de Deus no coração. Amém, amém. Bom, pessoal, então, o pastor vai falar para nós agora um pouco da história dele, de como ele passou algumas providências, e ele vai falar de alguns testemunhos que aconteceram na vida dele. Beleza? Vamos conversar então a respeito? Vamos falar a sua história? Estamos aqui. Massa, então pode Tem ficar à vontade. aqueles que fazem história
e tem os que passam pela história. É verdade. Eu prefiro o primeiro. O fazer. Fazer história. É, legal, legal. Então, como que começou em si a parte de buscar religião? Como é que foi essa situação toda? O Guga, é o seguinte, a minha vida de fé, eu inicialmente de berço fui católico romano, até os meus 8 anos de idade, fui coroinha, rezei muitas missas fúnebres, eu era muito dedicado. A minha mãe era uma mulher, filha de Maria, participava daquele grupo, então a gente foi formatado, foi criado, foi formado no cristianismo católico romano. E aí, com 8 anos de idade, meu pai passou um grande desafio na vida, que ele era mineiro, sou filho de mineiro, né? Uhum. E ele chegou a ser internado na Colônia Santana, que era conhecido antes, né? Levou choque e tal. E daí, naquela depressão estrutural da vida dele, ele recebeu em casa a visita de um parente nosso, o tio Manuel e a tia Leila. A Leila é já falecida, o tio Manuel ainda vive, né? E aí a gente aceitou o evangelho e passamos a acompanhar. Eu e meu pai fomos os 2 primeiros a iniciar, eu com 8 anos de idade, na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Boa Vista. E dali para cá eu fui crescendo, já com 10 anos era músico, tocava na banda Harmonia Celeste. Toquei por mais de uns 20, 25 anos na banda Harmonia Celeste. E aí toda a minha formação de criança, a partir dos 8 anos, né? De adolescente, de jovem e de adulto, né? E hoje tenho 69 anos, sou casado com a Zuma Felizardo de Oliveira, temos 47 anos de casado, tenho 2 filhas, eu tinha 2 filhas, né? Agora eu estou enfrentando um desafio. Qual é o desafio? É que eu perdi faz 22 dias a minha filha mais velha, com 46 anos de idade. Simplesmente faltou o ar e morreu, né? Então, eu e minha esposa, meu neto, que é o filho dela, a gente está realmente enfrentando um desafio. Mas desafios é para enfrentar. Guerra é para guerrear. Uhum. Ninguém ganha uma guerra sem lutar. Então, e tantas coisas aconteceram na nossa vida, coisas boas de sucesso. Eu fui filho de mineiro, então mineiro não é rico, né? Mas eu sempre fui muito dedicado, né? Sempre estudando. Hoje eu tenho formação acadêmica em administração de empresas, sou pós-graduado em ciência da religião e sou aposentado, até por invalidez, porque passei o desafio da safena. 3 safena e uma mamária. Nossa. Em 2005. Estava fazendo faculdade, aí o bobo aqui ficou atrapalhado e quis parar. Fui para o hospital. É um dos desafios que eu gosto de contar porque houve milagre. Milagre no processo, né? Eu estava no hospital e fui acometido de uma infecção hospitalar. Os 2 pulmões embraqueceram e eu fiquei sem respirar. Fiquei na máquina, a ponto de um médico dizer para minha esposa: olha, eu estou aqui desde ontem, que era um sábado, o dia todo, e domingo, hoje, final de tarde, e o antibiótico não deu volta. Ele disse: a senhora, vocês que são da igreja, procure aí o Deus de vocês, do jeito que pode fazer e tal. Como diz, joguei a toalha. Só milagre. Meu Deus. E aí aconteceu um milagre. Minha mulher saiu correndo e foi para uma reunião que era domingo à noite, era Dia dos Pais. E aí, quando ela chegou na igreja, a Assembleia de Deus aqui do Relógio, e o pastor lá, Antônio Neves, era o vice-presidente da igreja, disse: Manzuma, como é que está o irmão Vânio? Ela disse: olha, o médico desenganou. Aí ele disse: amanhã de manhã eu vou lá orar por ele, vou ungir ele. Que nós cremos nessa forma de oração e de unção, porque é bíblico, né? Tiago ensina, né? Chama os presbíteros para que unja com óleo. E ele chegou lá de manhã, ele não disse: eu estou indo agora. Ele podia ter ido naquele momento,
Podia ter ido. Porque o hospital recebe o ministro para ir lá orar pelos enfermos. E, naquele momento, ele disse, amanhã de manhã eu vou lá. E 8 horas estava lá. E aí meu irmão, Vandir, e o outro mais novo, Ezequiel, estavam lá guardando o horário para entrar na UTI, para me visitar. Ele chegou, ele se identificou, e aí disse, vocês são irmãos do Vânio e tal. Eu vim aqui para orar por ele. Eu entro com vocês, eu faço o meu trabalho, saio, o outro entra, que só podia entrar 2. E ele entrou, orou por mim, eu não vi nada, porque eu estava inchado, amarelo, como é que diz o outro, pronto para ir para o outro lado da vida. Né? E ele orou e saiu, foi embora. Os meus irmãos, a hora que terminaram a visita, desceram aqui no morro do Hospital São José e disseram, mano, não volta mais. Foram para casa, esperando a qualquer momento um telefonema. A minha mulher também não podia mais me ver inchado daquele jeito, amarelo daquele jeito, na máquina, porque eu estava na máquina, né? E chegou 1h da tarde, passou a enfermeira padrão com guarda-pó azul, eu chamei, fiz sinal, chamei ela. Dá para tirar isso aqui? Nossa. Ela olhou para mim, o cara estava morrendo, e agora dá para tirar isso aqui? Ela olhou para outra enfermeira e disse, a gente tira, se der problema, a gente coloca de novo. E tirou, normal, estou respirando normal, aparelhagem tudo, tranquila. 2 horas depois, eu chamei de novo e disse, dá para sentar naquele sofá ali? Era um sofazinho de um lugar. Dá para sentar naquele sofá, um sofá branco, não como se fosse hoje. Aí me prepararam e tal, me colocaram sentado no sofá. Isso aconteceu às 8 da manhã, a oração, Sim. E aí, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, está pedindo para sentar no sofá. É coisa, né? Superação. Agora, e milagre, né? Esse é o trabalho, não é da fé de quem está doente. É a fé de quem acredita que Deus, através da intercessão, faz o milagre. Oração intercessória. Né? Porque eu estava totalmente fora, eu não estava raciocinando. Né? E porque o impossível, diz a Bíblia que não há nada impossível para Deus. Para Deus, tudo é possível. Né? E a fé, como disse Jesus Cristo, né? A fé remove montanhas. Esse remove montanhas, ele diz assim, diga esse monte, se joga no mar e ele vai. Quer dizer, a expressão de Jesus é de que ela é tão poderosa que se tu realmente crê, tu faz acontecer. E eu estava ali sentado, 1 hora depois eu disse, eu estou com fome. Porque eu só estava no soro, Sim. quase 20 dias de cirurgia, de UTI com infecção e tudo. Eu estou com fome. Aí veio uma senhora com um recipiente com sopa e começou a dar uma sopinha na minha boca. Veio o médico, o clínico geral, que é o Rogério Peressoni, olhou, ficou abismado, porque ele vinha todo dia ali, e agora eu estou sentado no sofá. Ele sai dali, a minha mulher, daí foram buscar minha mulher, meus irmãos vieram, daí na visita da tarde, foram buscar minha mulher, ele encontrou ela e disse, olha, dona Zuma, vai lá ver o seu Vânio sentado comendo uma sopa. Não levou mais 48 horas, eu estava no quarto de recuperação e estou aqui. Consegui superar, não é a Ponte Safena, foi 1000%. Né? 1000%. Agora, a infecção foi que me derrubou. Sim. Mas eu consegui superar. Né? Maravilha. E aí, né, Guga, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito prestativo, desde menino. Lá no meu bairro, no Rio Maine, que nós morava lá, as mulheres, as vizinhas, sempre diziam assim, dona Cotinha, e daí o Vaninho pode ir na venda, naquele tempo era venda, hoje é supermercado, né? Pode ir na venda lá ia o Vânio atender essa necessidade. Aí, então, eu fui forjado, eu fui cuidado, eu fui formado nesse ambiente. E aí eu não sei viver sem fazer nada. Né? Hoje, nessa pandemia, eu aprendi que a gente também fica em casa. Eu fiquei em casa na primeira onda,
como todo mundo. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. E a gente ficou em casa. Aí eu dizia para minha mulher, que eu escrevo sobre o Apocalipse, né? Até vou mostrar aqui para eles aqui, ó. Eu fiz um presente aqui para o Guga, tá? Sim. Esse livro aqui, ele é recente. Ele foi lançado, só não teve movimentação ainda por causa da pandemia mesmo, tá? Certo. Mas é para a gente realizar conferências do estudo dos mistérios, desvendando os mistérios do Apocalipse. Então, aqui a gente entende o fica em casa. Eu percebo assim que o que aconteceu na pandemia foi um treinamento que a população mundial recebeu para saber se dá para fazer isso daqui a pouco. É o que diz as profecias do Apocalipse. Eu dizia para ela, quando passava um carro, fica em casa, ninguém pode sair de casa. Aconteceu um carro da prefeitura e tal, porque senão aí nós vamos prender, nós vamos não sei o quê. Aqui, São Paulo, Rio. Bom, e essa pandemia, a primeira onda nós passamos sem ter problema. Depois foi relaxado, não é que foi relaxado, foi aberto. Eu que realizo conferências e com a Bíblia de Estudo do expositor do americano chamado Jimmy Swaggart, e isso no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Eu viajei muito pelo Brasil naqueles intervalos da pandemia. E eu cheguei numa cidade chamada Quitandinha, no Paraná. E fazendo uma conferência numa igreja lá, todo mundo de máscara, mas eu, aí fui lá, depois fui em outra cidade e voltei para casa naquela semana gripado. E aí um amigo meu, que nós tínhamos uma reunião, disse, eu não vou à reunião, estás gripado? Eu não vou à reunião. Eu digo, não, então deixa eu vou fazer o teste. E fui fazer e deu positivo. Nossa. Mas olha, o Guga, esse foi o maior desafio que eu e minha família tivemos. Por quê? Porque está morrendo gente. Todo dia, toda hora. As covas estavam prontas, esperando gente para colocar em todo lugar desse Brasil, desse mundo. E aí o Vânio está agora com Covid. Fiquei em casa até que comecei a sentir falta de ar. Aí fui lá para o setor que atendia, né? Aí fizeram um raio-x, 40% do meu pulmão já estava tomado. Aí fui lá para o Rio Mãe, naquele mini hospital que eu estava lá para recepcionar, para ver se dava conta. Não teve jeito, chegou a 70. Vamos para a UTI. Aí fui para a UTI. Eu lembro que eu entrei na UTI e lembro que saí da UTI. Aquele período dentro da UTI que eu fiquei entubado já logo em seguida, 20 dias entubado, né? E morrendo gente hoje, morrendo gente amanhã. Aí eu vejo o milagre de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu tive Covid e saí do Covid? Não, não é só isso. Muita gente teve Covid e morreu, muita gente teve Covid e se salvou. Tá? Mas acontece o seguinte, eu tenho comorbidades. Eu estou com 69 anos, então eu tenho comorbidades, eu sou hipertenso. Eu trato e controlo a diabetes. E eu sou cardiopatia grave. Né? O primeiro milagre que eu vejo Deus fazendo na minha vida é na UTI. Quando a minha filha, Andréia, ela perguntou para a médica, porque ela conseguiu entrar no hospital e me visitar, doutora, como é que está o meu pai? A médica disse, está por um fio. Nossa. Teu pai está por um fio. Se qualquer uma das 3 comorbidades se apresentar, teu pai não suporta. Aí eu vejo o primeiro milagre, é Deus dizendo assim, ô diabetes, fica aí na tua caixinha aí quietinha, não te mete. Não se mexe. É. E aí, o cardiopatia, bate o coração normalmente, mas não te apresenta. E também a hipertensão. Né? Fica aí quietinho. Isso foi o primeiro milagre, porque nenhuma das 3 comorbidades se apresentaram naquele momento. E eu estou num momento de fragilidade. Quando tu conversa e diz para mim, perdi 70 quilos. É isso? Sim. 70 quilos. Eu perdi 25. Imagina. Num processo de 30 dias. Então aquilo vai debilitando a gente. Mas eu acabei superando. E é possível quando tu tens quem te dá retaguarda e quando tu tens fé. Né?
A Bíblia diz que a fé é impossível agradar a Deus sem fé, né? E a fé é aquilo que tu não vê, mas espera. Isso é fé. Né? Não se tem fé vendo uma avenida para chegar lá no fim, não. A fé faz você dar a cada passo uma abertura. Então, o passo que tu dá é acreditando que a estrada está se abrindo, que os horizontes estão se abrindo, que as oportunidades estão aparecendo e que a forma de resolver o teu problema está aparecendo. Nós temos, por exemplo, aqui, o telespectador que está assistindo nós, nos ouvindo, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. O índice de suicídio é grande em todas as faixas etárias, né? Não é só velho que se suicida, não é só jovem, é criança, é tudo, é uma loucura. Isso é falta de fé. É falta de acreditar. Mas por quê? Eu vou me matar. Mas me matar por quê? Você respira, de repente, pessoas com formação, preparados e tudo, né? Você está com depressão? Eu aprendi uma coisa na depressão, porque os profissionais diziam assim: depressão você vai ter. Quando eu fiz cirurgia do coração, você vai ter. Todo mundo tem. Muita gente chora e tal, fica triste, quer ficar no escuro. Depois de estar em casa 2 meses da cirurgia do coração, na recuperação, na convalescência, eu comecei a sentir que eu estava indo para esse caminho. Eu digo, mas pera, eu ficar depressivo? Não é de jeito nenhum. Aí estou conversando com as pessoas na cidade, uma senhora, uma médica disse assim: faz o que tu gosta. Vai fazer o que é de bom, mas do que tu mais gosta. Gosta de pescar? Vai pescar. Gosta de ler? Vai ler. Gosta de escrever? Vai escrever. Gosta de cantar? Vai cantar. E eu sou político desde 82, quando me elegi vereador em Criciúma, e depois, em seguida, me elegi deputado estadual, fui constituinte, e fiquei 2 mandatos na Assembleia Legislativa nos anos 80 e 90. Eu gosto de política. Mas tu não gosta de escrever? Gosto. Mas, naquele momento, o que me fez sair daquela possível depressão não foi ir para a igreja, porque eu já ia. Não foi ler a Bíblia, porque eu já lia. Não foi cantar, porque eu já cantava. Eu, como cantor, eu cantava. Eu fui na cidade, me aprontei, disse, Azuma disse, o que tu vai fazer? Onde é que tu vai? Eu digo, vou na cidade. Vou dar uma saída. Não, mas tu não pode. Não, vou devagarzinho, fica tranquila. Vou devagarzinho e volto devagar. Se qualquer coisa eu te ligo, estou com o meu celular aqui. E cheguei lá, abri o jornal, tomando um cafezinho. Eu estava no Partido Progressista, na época. Vai ter convenção em dezembro. Ixi, aquilo me cravou, né? Já me deu um ânimo. Eu estava com as filiações em casa pronta para entregar. Digo, vou entregar as filiações e vou fazer uma chapa para disputar. Convalescendo de coração e tudo. E comecei a fazer isso. O que aconteceu? Me envolvi e me elegi presidente do partido. Olha. Acabou aquilo que... Porque eu continuava fazendo o que sempre fiz e fazendo aquilo que eu gostava. Hoje, por exemplo, pergunta assim, mas o que tu está fazendo aí no Desafio Jovem? Rapaz, tu está aposentado, está com a vida resolvida, e aí, cuidando dessa gente aí problemática. Eu digo, é o meu hobby. É o meu hobby. Mas espera um momentinho, isso daí a gente vai falar daqui a pouco, Tá bom. O que acontece com relação ao que o senhor falou, a respeito do primeiro passo, que vai abrindo caminhos, engraçado, eu vejo que aconteceu comigo isso daí. Olha. Porque hoje, o peregrino, né, ele já tem uma estrada, né? O peregrino ele começou nos primeiros passos, 400 metros diário, eu tinha que caminhar, para mim acabar auxiliando na perca de peso, né, na eliminação de peso. E, claro, toda a parte educacional, né, na alimentação, eu tive que ter. E, gradualmente, foi... a estrada foi se abrindo realmente, como o senhor falou, e surgiu os meus amigos ainda incentivando e falando, Guga, tu estás
podendo inspirar pessoas a sair de uma depressão, a perder ou eliminar os seus quilinhos também, né? E assim faz um Instagram, né? Faz um Instagram, e aí nessa surgiu o Peregrino por motivo de amigos, né? E aí o Instagram do Peregrino, depois o Superação com o Peregrino, e amigos foram falando e foram indicando e abrindo mais portas, né? Então, é uma situação realmente real e legal, o que o senhor falou aí a respeito disso. E vejo que comigo aconteceu realmente. É que o Guga, se me permite, o reino de Deus, ele é feito de gente. Se ele é feito de gente, ele precisa de gente que cuida de gente. Uhum. E gente que se importa com gente. É verdade. Alguém disse para ti, faz isso que tu vai inspirar outras pessoas. E tu fez. Inspirou. Quantas pessoas não estão seguindo o teu modelo, a tua forma, a tua maneira? Se tu conseguiu, por que eu, se preciso, não consigo? Pois é. Tudo é possível ao que crê. E crer significa acreditar. Aham. Né? E aí nós falamos de fé no início. Bom, alguém falou para ti, vai firme. Alguém precisa se inspirar em você. Você acreditou, você teve fé suficiente para baixar sem medicação. Uhum. Sem medicação. Sem Geralmente medicação. tem que fazer uma cirurgia e tal. Sem medicação, você quebrou os teus quilos. Aham. Né? E tu estás ainda num processo contínuo. Estou ainda no caminho. Nós somos agentes do reino de Deus, ajudando pessoas, instruindo pessoas, entendeu? Auxiliando pessoas. Porque as pessoas, às vezes tu está encontrando pessoas que estão precisando apenas de um bom dia com um sorriso. É verdade. E o que tu está precisando que eu possa te ajudar? O cara nem precisa, ou melhor, nem espera que seja ajudado, mas só isso disse, peraí, mas tem alguém que se importa comigo? Aham. Tem alguém que se importa comigo? Quando eu pensei que ninguém mais, na minha direita, na minha esquerda, na minha frente, atrás de mim, não tem mais ninguém, e olho para o teto, parece que um teto de chumbo, alguém diz bom dia. Esse bom dia irradia esperança. Floresce, né? Perfeitamente. E como eu já disse no início da nossa conversa, a fé é o firme fundamento, está na Bíblia, das coisas que não se vê, mas se espera. Então, quando a gente acredita, ele vem na mão. Quem diria, escuta, quem diria que num cenário político que existe na cidade, de muita grana, de gente que tem muito dinheiro, que tem muito interesse, de eu ser vereador? Eu fui. De eu ser deputado constituinte? Meu Deus! Isso aí não vai chegar a hora nenhuma. Fui mais votado do partido na época. Né? E fiz no meu entendimento, na minha leitura, fiz um ótimo trabalho. Né? E continuei deputado, tentei federal, não consegui. Mas fiquei decepcionado? Não fiquei decepcionado. Agora, esse ano é eleição. Né? Sou candidato a deputado estadual. Eu pergunto, é para ganhar ou para perder? É para ganhar. Mas se eu perder, perdeu comigo 629 pessoas. Se eu ganhar, ganhou comigo 40 pessoas. Esse é o processo. Né? Mas que bom que a gente sempre tem vontade de avançar. E de dar sempre o primeiro passo. Porque dando o primeiro passo, tu viu que deu resultado. Vem o segundo, vem o terceiro, e aí vem o sucesso. Eu considero como um homem de sucesso. Porque tudo que eu boto a mão não é extraordinário, mas é eficaz. Eu acho que isso é que importa para o ser humano. É importante, com certeza. Isso é que importa para o ser humano. Está comigo aqui, se tu me permite, só para... Sim, imagina. Porque senão ele vai embora e diz, espera aí, eu fui lá com ele e tal. Ele está viajando comigo, nós estivemos em Florianópolis hoje, depois tivemos que estar em Sara e agora estamos aqui contigo. O Gilvan Maciel Dário. Ele é primo meu, de segundo, porque a mãe dele é minha prima irmã, né? É filho do Dario. A gente conheceu o Dario no BESC,
gerente do BESC, o famoso Dario. Está aqui, ele é professor, engenheiro, grande amigo e um grande cidadão. Colega e amigo meu. É perfeito, então. Foi ele que fez o link para o senhor vir aqui. Estou aqui, Show de bola. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como a fé ajuda na superação espiritual? Porque nós temos aquela situação onde a gente tem que se superar com relação ao exercício, força física, né, a saúde mental, né, como o senhor mesmo citou, depressão e tudo mais, e até por sinal, eu acrescento que eu já tive uma psicóloga aqui, conversando com ela a respeito de saúde mental, e ela me falou certas situações que eu acabei pensando assim, poxa, eu acho que eu estava com depressão. E não percebia. E não percebia. E aí, quando eu comecei a caminhar e trilhar esse caminho do peregrino em si, eu, percebi que lá atrás eu estava realmente com uma depressão leve, né, nada tão forte, mas, né, essa caminhada me ajudou, né, a me levantar, a me erguer em si, a ter a minha autoestima, a melhorar toda a parte de corpo, espírito, mente. Então, a parte da superação espiritual, como que o senhor acha que funciona? É com muita fé, crendo e tendo que estudar? Qual é a dica que o senhor passa para nós? Guga, diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Esse ouvir a palavra de Deus tem duas formas. Tem você ouvindo alguém falando dela, expondo ela, né? E tem a forma de você ler e refletir. Você tá lendo e ouvindo. Leia a Bíblia falando. Leia a Bíblia em voz alta. Em voz alta. Então, a fé vem pelo ouvir. Isso dá estalo. Existe grande fé, existe pouca fé. Jesus disse para os discípulos, vocês são homens de pouca fé. Naquele processo do mar revolto e tal, né? E quero te dizer de que a fé é que, eu costumo dizer, eu li em algum livro uma frase que ficou muito gravada. A oração move o braço de Deus. Então, tu tem que agir. Tu tem que fazer. A fé não é ficar em casa e esperar que aconteça. Não, você tem que fazer acontecer. Porque se você acredita, às vezes eu digo para uma pessoa, você está desempregado. E aí vem na tua mente que lá naquela empresa tu tens um amigo e tu não vai lá. Aquilo que veio, você tem que acreditar que aquela porta, ela só está encostada. Ela não está chaveada. Você chegou lá, e você viu que a porta se abriu, você está empregado. Porque tem que ouvir também o som e a voz do Espírito de Deus. Porque nós somos um ser espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é isso aqui, morreu, apodreceu, acabou. Mas espírito e alma, ele tem um efeito eterno. Primeiro é que o espírito volta a Deus, e segundo, a alma vai prestar conta do que você acabou fazendo aqui e vai ter a nova vida, porque a vida continua. É uma nova vida, um novo estágio, certo? Então, não é esse negócio, morreu, acabou. Se fosse morreu, acabou, nós era igual cachorro, igual boi, igual qualquer animal, certo? Mas não morreu, não acabou. Então, tudo aquilo tem que fazer aqui. E a fé, ela nos faz crer, acreditar que vai dar certo. Eu trabalho com dependentes químicos, né? Sim. E eu trabalho um projeto de vida com eles. Hoje eu estou licenciado em função da minha campanha política. Mas eu costumo dizer assim, a casa caiu. Aí você está aqui. Só vai se tratar se a casa cai. Porque se o cara tem cama, mesa, banho e mais um abraço e droga, ele não vai se tratar, né? E a casa caiu. Então, agora o que você tem que fazer? Você precisa limpar o escombro da destruição. E a casa é ele mesmo. Sim. E quem pode limpar é ele mesmo. Vai limpar como?
lendo a palavra de Deus, fazendo orações, perdoando e sendo perdoado, reconhecendo o erro e avançando para uma nova plantação. Então, tu limpa o terreno, estabelece um projeto e vai começar a construir. Qual é a primeira coluna que se constrói depois do terreno limpo e traçado, o quadrado, o retângulo, sei lá, qual for a forma que vai fazer essa construção? É a fé. É a primeira coisa. Você tem que acreditar que a tua casa vai ser reerguida. Se não acreditar, tu não vai conseguir nem limpar o terreno. É verdade. E se não limpar o terreno, não tem como reconstruir. Então, tu reconstrói. A primeira coluna é o quê? É a fé. E quando você coloca a fé, você tem que abrir um buraco, que é uma coluna. Como é que tu abre esse buraco? Orando, lendo a palavra de Deus, amando as pessoas. E aí tu vai cavando, 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 até encontrar uma rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Que é o firmamento. Perfeitamente. Chegou na rocha, coloca essa primeira. A segunda, disciplina. Qual é? Disciplina não é castigo. Não. Disciplina é comportamento. Você tem um horário para começar o teu podcast. Sim, um podcast. Podcast. Então, disciplina é compromisso. Disciplina é cumprir horário. Disciplina é respeitar. Disciplina. Isso é disciplina. Aí tu vai botar a segunda coluna. Como é que tu vai abrir o buraco? Perdoando, reconhecendo o erro, orando, lendo a Bíblia, reconhecendo Deus como seu Criador. E aí, quando chegar na rocha, tu cravou a segunda. A terceira qual é? Perseverança. Que tem tudo a ver com fé. Né? Mas a palavrinha é diferente e o foco é diferente. Você olha e diz, eu quero chegar lá. No caso dos dependentes químicos, eu digo, você tem que se desintoxicar, você tem um prazo, tem um programa de tratamento, que o mínimo é 9 meses, certo? Então, eu preciso chegar lá. Mas, bom, o meu objetivo é chegar no final do programa e depois recomeçar meu estudo, e depois reconstruir a família, ou construir uma família, ou vai começar nessa. Bom, esse chama-se perseverança, mas eu estou caminhando para chegar lá. E eu encontrei um rio. E nesse rio tem jacaré. E é famoso esse jacaré, ele come gente. Quando é que eu vou atravessar o rio? Eu só vou chegar lá se eu atravessar o rio. Aí eu tenho que perseverar ali, esperar que o jacaré vai descansar, que vai tomar sol, que vai buscar comida, que vai... Eu sei que hora e quanto tempo ele leva. Eu tenho que ter paciência. Tem que acreditar que o rio eu vou passar seguro. Correto. Isso é perseverança. Aí tu vai cavar e vai colocar essa terceira coluna. A quarta, que é a última, essa é difícil. É o domínio próprio. Esse é o domínio próprio. É se autodominar. Eu costumo brincar com eles, me chamaram de feio e eu reajo. Não tem que reagir, porque se eu reagir eu vou brigar, eu vou conflituar. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha no espelho para ver se realmente o cara tem razão ou não. Então, escuta bem. Eu saindo daqui do cenário e lá me olhar no espelho para saber se o cara tem razão ou não, eu já esfriei a relação. Já deu aquele tempo. Isso é domínio próprio. Tá? E aí, quando eu volto, cadê o cara? Não está mais. Então, não teve conflito. Agora, eu tenho que contar isso até 10 para não chutar o balde. Se não der, conta até 100. Se não der, conta até 1000. E vou contar, mas não vou chutar o balde. Não é minha função e nem vou virar a mesa. Isso é domínio próprio. E aí tu estabelece as 4 colunas principais e aí o resto tu vai levando. Só que tem que terminar a casa. Porque se deixar pela metade, vai virar escombro de novo. E não vale nada. Então, a fé tem tudo a ver com isso. Superação tem tudo a ver com isso, com certo? Certeza. E aí, com certeza, você vai ter um testemunho e vai fazer uma história que, mesmo tendo uma plantação de sementes ruins, porque depois de plantar a semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Só que esse fruto tem que ser comido. Esse fruto não dá para jogar fora. Deus não destrói
frutos plantados antigos. Ele não destrói. Ele te dá força para te consumir sem reclamar. Porque daqui para frente você vai agora plantar uma nova lavoura. Porque quando tu quer uma boa colheita, tu tem que escolher a boa semente. Né? É verdade. Isso tudo é fé, é acreditar. Isso é superação. Tá? Então, por exemplo, voltar lá do Covid, lá, eu saí do hospital sem andar, sem movimentar braço, sem falar, Nossa. carregado por 3 homens, para botar numa cama em casa, porque eu não tinha chegado a cadeira de roda. E fiquei alguns dias, quase um mês em casa. E aí, depois de estar melhorzinho um pouquinho, eu fui para o fisioterapeuta. Eu gosto de contar esse testemunho. Na Unesc. E aí minha filha levou, eu não consegui falar, não consegui fazer nada, eles não fizeram nem teste nenhum, porque eu não conseguia movimentar o meu pé para botar no suporte da cadeira, tinha que alguém botar no suporte da cadeira. Olha só como é que eu fiquei. Quase 60 dias depois. Aí eu estou em casa, eu faço conferência, eu sou pregador, conferencista, e Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20, além de dar algumas orientações para a gente levar a mensagem para as pessoas, tem uma frase que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu estou em casa, andando de cadeira de roda dentro de casa. Olha só, para ir para a sala, para ir para a cozinha, Aí, o dia, na sexta-feira à noite, que na segunda eu ia para a Unesc já começar a fisioterapia, eu disse, Deus, eu digo, Zuma, vamos fazer oração hoje aqui. Eu prego que Deus cura, que porão as mãos sobre os enfermos, já orei por pessoas, as pessoas foram curadas, já tem testemunho na família, testemunho de amigos. Nós vamos orar e eu vou impor as mãos sobre as minhas pernas. Em nome de Jesus, nós vamos ver essa perna se movimentar. E fizemos uma oração. Eu impus as mãos sobre as pernas e comecei a dizer, em nome de Jesus, musculatura, venha a normalidade e tal. Eu preciso ir para a fisioterapia, mas fazer fisioterapia. E eu preciso que o médico lá que me atendeu veja que houve uma evolução sem esse processo inicial. E orei. Quando chegou de manhã, me levantaram, porque eu sempre dizia, cadê o guincho, né? Porque tinha que me puxar para sentar. E aí me sentaram, ela queria me levar para a cadeira, ela e meu neto, que tinha que pegar em 2. Eu disse, espera um pouquinho, me levanta só. Me levantaram, eu dei 4 passos. Eu dei 4 passos, eu não movimentava o pé para botar no suporte da cadeira. E dei 4 passos. Eu digo, opa, sentei na cadeira e fui tomar meu café. No outro dia, nós fizemos o mesmo procedimento. A mesma oração. Da mesma forma, com a mesma fé. Mesma intensidade e força. E deitamos. De manhã veio ela para o meu quarto com a cadeira de roda, olhou, eu estava sentado. Ué, o que é que houve? Tu sentado? Estou sentado. O que é que houve? Estou sentado. Mas não precisou? Estou sentado. Aí me levantaram para botar na cadeira. Eu disse, espera um pouquinho. Quem deu 4 passos pode andar. Pode dar mais passos, né? Deixa a cadeira um pouquinho aí. Só me levanta aqui. Me levantaram, eu me segurando no roupeiro, na cômoda, e fui, entrei no corredor, fui para a sala, segurando na mesa e tal, fui até a cozinha caminhando. Eu digo, olha, encosta a cadeira aqui. Não vou mais usar a cadeira em casa. Só se tiver aqui em algum lugar, porque eu ainda estou muito fraco, mas aqui eu não vou usar mais cadeira. E até hoje eu não usei mais cadeira. Superação. Superação. Fé. Isso, com certeza. Acreditar. É verdade. Você acredita, você tem. Oração. Orar com ação. Nós tivemos até um amigo em comum, eu e o Giovan, que ele ficou um bom tempo na UTI e a gente rezava direto por ele. E ele saiu, ele até veio falar o testemunho dele. Olha que e foi legal. bem emocionante mesmo. E ele saiu assim, ó, ele perdeu mais de 40 quilos. Uau. Sabe? E não é só gordurinha localizada.
né? É musculatura. Perfeitamente. Porque vocês ficam muito parados ali e a alimentação tem que ser regradinha e tal. Não pode ser um negócio... Enfraquece muito. E eu acredito, sim, que essa situação toda sai muito debilitado. Né? E essa tua força, essa tua fé, essa tua crença realmente forte fez com que tu se levantasse, né? E caminhasse. Muito Perfeito. legal. Superei, com certeza. É verdade. A vida é de superação. A vida é de superação. E desafio, o senhor gosta de desafio? É o meu hobby. Esse é o novo desafio que o senhor está tendo, que é essa candidatura nova. Olha, eu já tinha desistido, né? Já? Só 5 minutos? Só Meu Deus do céu. 5 minutos, meu Deus do céu. Agora que eu ia fazer um discurso eloquente. Ô, Guga, eu tinha desistido já. Porque os espaços estavam ocupados no meu cenário. Né? Eu sou um pastor, sou de uma igreja evangélica e tal. Tem esse cenário que a gente tem uma atividade intensa. Mas eu já tinha desistido. Tinha 2 deputados estaduais, uma federal. E, de repente, os 2 que são estadual foram para a esfera federal. Eu digo, opa, começou, o meu olhinho brilhou, né? O meu olhinho brilhou. Eu digo, eu não preciso de 2. Eu preciso só de uma cadeira, eu não preciso de 2. Sim. Aí comecei a avaliar, analisar, até porque, ô Guga, esse cenário evangélico na Assembleia Legislativa fui eu que inaugurei. Tá? Eu fui o primeiro deputado evangélico eleito. Naquele momento constituinte, em 86. 86. De 87 a 95 eu fui deputado em 2 mandatos. Foi eu que instruí todo esse povo evangélico político, porque nenhuma denominação evangélica tinha representante no Congresso ou tinha representante na Câmara. Nós éramos totalmente apáticos a isso. Votávamos, mas não em pessoas nossas, tinha dificuldade. Quando eu me elegi vereador, tinha só 3 vereadores em Santa Catarina evangélico. Olha só. 3. Quando eu me elegi deputado em 86, eu comecei a catequizar os nossos irmãos do Estado e incentivar a ser candidato. Já em 88, 2 anos depois, nós tínhamos 70 vereadores. Nossa. Porque nós somos um potencial. É tão verdade que hoje os evangélicos estão sendo disputados pelas candidaturas a presidente da República. Passou para o cenário de discussão, certo? Conservador, não conservador, o bem contra o mal, e aí começa todo esse processo. Então eu comecei agora, eu disse, espera aí, primeiro, eu sou o mais experiente. Segundo, sou o nome mais conhecido de todos os que estão por aí, mais conhecido em todo lugar que tu for em Santa Catarina, perguntar se conhece o Wander Oliveira, lá tem uma fatia de 20%, 30%. Todo mundo vota em mim? Não, nem todo mundo sabe que eu sou candidato. Certo? Porque eu não tenho estrutura para dizer para o Estado de Santa Catarina que eu sou candidato. Mas uma... E eu fui atrás daí de um partido que me exigisse menos votos. Hoje, esses partidos musculosos, estruturantes, estruturados, como o PP, o PMDB, PSDB, União, PL, que é do presidente da República, esses partidos exigem que o deputado estadual tenha de 30 a 40 mil votos. O meu partido, que eu acabei escolhendo, depois de uma análise profundo, é o Democracia Cristã, e com 15 mil votos sou mais votado. Nós fazemos uma legenda, isso a gente vai fazer a legenda, 90 mil no todo, e o mais votado vai ser deputado. E com 15 mil votos eu vou ser deputado. Aí isso me deu uma força de ânimo, e eu estou correndo o Estado aqui, corre ali, corre lá, e estamos pedindo voto, e a superação vai ser feita. Vou ganhar a eleição? Depende de quem está me ouvindo, né? Inclusive, já pedi o voto para ti, não precisa confessar. Já pedi. A questão é que o voto é secreto, né? Então, mas eu estou animado, É uma superação, e vai me dar uma oportunidade, né? Eu vou fazer 74 anos quando encerrar o meu mandato. Tá? Vou continuar. Não é pretensão, mas a gente nunca pode dizer que não. Porque hoje tem presidente da República com 80, candidato, deputado, senador e tal. Então, a gente nunca é velho com possibilidade de fazer as coisas. Porque a velhice, na verdade, está aqui, né?
Ela pesa por causa dos anos, mas você tem força quando você acredita que você ainda é capaz, que você ainda é possível ser útil para a sociedade. Eu abri aqui contigo dizendo, tem aqueles que fazem história e tem aqueles que passam pela história. Então eu deixei um legado de honestidade, de coerência, de responsabilidade, tanto na minha vida matrimonial, na minha vida secular, na minha vida eclesiástica, certo? No empreendedorismo social, tenho o Desafio Jovem há 37 anos. Nós somos o primeiro em Santa Catarina. Primeiro. Não tinha nenhuma, hoje tem mais de 150. A semente germinou e deu certo. Eu já atendi mais de 10 mil pessoas, sendo que 3 mil acreditaram na superação. Aqueles que não acreditaram voltaram para a droga. Mas os que acreditaram foram para a faculdade, foram desenvolver um ministério eclesiástico, foram desenvolver uma atividade profissional liberal, se formaram engenheiros, se formaram professores, se formaram administrador. Quer dizer, você tem chance de ser melhor. Só não é se tu não acredita que pode. É verdade. Né? É verdade. Não, show de bola. Bom, infelizmente... Nós vamos estar acabando, agora que eu estava gostando... Poxa vida, agora que a gente estava empolgado. O moço ali não deu uma mexidinha no relógio aí. Como é que é o nome dele? Esse é o Andrew. Andrew, um nome britânico, um nome inglês. Não, norte-americano. Prazer grande, Andrew, te conhecer. Então, o número do candidato é 27133. Esse 133 me acompanha há muito tempo. Menos a primeira eleição. Depois, 133, porque tem um salmo que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então já é conhecido. O 27 é do partido e o 133 é meu, porque é da Bíblia. Show de bola. 27133. E aqui tem um livro que eu fiz. Essa aqui é do Márcio, mas o Márcio sumiu. Cadê o Márcio Mariano? O Márcio está ali fora. Márcio Mariano. Bom, pessoal, esse é o livro. Eu ganhei um livro agora, né? Ganhei um livro antes de começarmos aqui. Tem a dedicatória aqui do Pastor Vânio. Beleza, agradeço muito. Show de bola. Esse daqui vai ser o livro de cabeceira, porque eu gosto de ler. Tu vai gostar. Então, um linguajar bastante simples. Desvendando os mistérios do Apocalipse. Quer saber como é que o anticristo vai ser eleito? Não. Tá aí. Vou ler. Quer saber como é que ele vai atuar? Dá spoiler. Tá aí. Dá spoiler. Não dá spoiler. Hoje a gente não pode falar spoiler. Se quiserem adquirir pelo correio chegou? Chegou. Cadê o Márcio? Eu preciso entregar pro Márcio aqui, ó, na câmera lá. Claro, aqui, ó, com dedicatório e tudo aqui, ó. Eu queria também dar pro Andrews, teve uma outra oportunidade, Andrews. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tá bom, querido. O Márcio é um grande amigo da gente, há muito tempo. Beleza. Agradeço o senhor ter um tempo de vir aqui, conversar comigo, mostrar a sua superação, que teve várias superações na vida. Isso é interessante. E até mostrou algo mais do que seria importante de falarmos aqui, de tocarmos o coração de algumas pessoas, de falar que sim, tem em volta, que a gente pode sair dessa dependência química e construir uma vida legal. E toda a parte em si de doença e tudo mais, tenha fé que vai ter dias melhores, né? Dias melhores virão, como sempre dizem, né? Então, tenha fé, creia em você mesmo, crê num algo maior, né? Num Deus superior. Tem uma frase que diz o seguinte: quando a noite estiver mais escura, é porque o amanhecer está perto. É? Bonita essa frase. Legal. Eu acho que eu vou escrever no não sou filósofo, mas stories da minha vida e eu vou acabar utilizando essa frase. Legal. Agradeço muito. Então, assim, o Instagram do Pastor Vânio é @pr.vaniodeoliveira. Esse é o Instagram que você vai ver vários projetos, até tem alguns filmes ali sobre a história do Desafio Jovem, tem a construção e tudo mais, que eu já vi ali, em várias outras situações, várias outras estradas que o Vânio está passando aí, certo? Sigam ele,
pr.vânio de Oliveira. Posso fazer um pedido para os teus eleitores? Sim, sim. Por favor. Teus ouvintes, assistentes. Sim, eu sim, sou os bolsonarista. espectadores. Eu sou bolsonarista. Correto. Eu sou conservador na essência da palavra. A minha eleição é importante. Claro, quero ganhar a eleição. Mas a do presidente da República diz respeito ao Brasil. É mais importante. É a minha interpretação com respeito a todos os que têm outras opções. Sim. Mas 22 precisa continuar o Brasil que nós estamos hoje vivendo. A minha família lá é 22 é família. É família. É família. É. Né? É família. Nós temos que prezar por aquilo que a nossa família tem de bom e que é construída. Nós não podemos destruir o mais importante. A célula mãe da sociedade, a família. O pilar. Então, eu vou de 22. Beleza, agradeço muito por estar aqui. Giovan, agradeço também. Show de bola, amigão. Bom, pessoal, estamos finalizando, então, o Superação com o Peregrino. Tomara que tenham gostado, né, de várias histórias aí que aconteceu. Agradeço também a Farben Tintas. Pensou Farben, pensou tintas, pensou Farben. A Zanata Tech, a empresa que tem o hidrofugante, o limpa obras e limpa telhas nas melhores lojas de material de construção. O Peregrino fica por aqui. Tenhamos um bom final de semana. Show de bola. Semana que vem estamos novamente. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Falou! Promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo. Inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multi-Unesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site